Fala aí galera, beleza? Então, hoje a gente vai começar, né, a trabalhar nos nossos controllers. Só relembrando, tá? Os nossos controllers são as entidades que recebem as requisições dos clientes e são responsáveis por devolver uma resposta a essa requisição, beleza? Então, vamos fazer aqui o controller de user, tá? O arquivo. Opa. E aqui em About Me eu também vou fazer About Me Controller.ts. Beleza. Aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é exportar uma classe, export default, user controller. Dentro dele a gente vai ter os métodos public async, tá? Vai ser o método assíncrono. A gente vai ter o read, o create, o update name, o add rule, o delete rule, o delete do user, né? Por enquanto é isso. Em todos esses métodos aqui, a gente precisa, antes da gente programar de fato, implementar esses métodos, né? A gente precisa colocar um try catch em todos, tá pessoal? Todos os métodos a gente vai utilizar try catch. Vamos implementar agora aqui o read. Primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, todos os métodos de controller, eles vão ter a mesma assinatura, tá? Eu vou aqui receber no meu parâmetro uma request, que vai ser do tipo request do próprio Express, ó, que ele está me recomendando. Então ele vai fazer um import aqui e eu vou ter a minha response, tá? Do Express também. Ou seja, requisição e resposta. Lembra que eu falei que o controller ele tem a obrigação de capturar requisições que são enviadas à nossa API e devolver uma resposta a elas, tá bom? Então vamos lá. Aqui no nosso controller, eu vou criar aqui uma constante users, vou chamar ela, tá? O tipo dela vai ser users, quer dizer user, né? Vai ser uma lista de usuários. A gente precisa acessar o nosso serviço, né? Eu vou colocar o serviço do usuário aqui fora da classe, tá? Não vai ser um atributo dessa classe. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando a gente for instanciar essa classe para utilizar esses controllers em um vídeo mais para frente, o contexto do Express ele não consegue conhecer a instância dessa classe. Ele só consegue acessar o bloco de código que está dentro do método que a gente vai configurar, entendeu? Por exemplo, se eu colocar aqui um atributo que vai ser o nosso serviço, né? E aí, eu no construtor desse cara, eu instancio esse serviço. Esse cara aqui, ele nunca vai conseguir ser acessado aqui dentro. Por quê? Como a gente passou apenas esse método, o contexto do Express não conhece a instância da classe. Ou seja, para ele, esse atributo sempre vai ser undefined. É como se a gente nunca tivesse inicializado ele. Então, dito isso, eu vou colocar o serviço aqui em cima, tá? Service. Outra coisa que eu vou fazer aqui é instanciar um logger. E aqui está faltando um atributo, né, que é o nome da classe. Eu vou colocar assim, tá? E agora sim a gente pode fazer o nosso read, que é service.read. Com isso ele vai retornar uma lista de usuários. Só que essa lista de usuários que ele está retornando, que ele vai retornar, né, ele vai conter atributos que não é interessante a gente mostrar para o usuário. Por exemplo, a nossa senha que a gente passou. Isso não é importante. E na verdade é uma falha de segurança, né? A gente devolver isso na resposta dessa requisição. Então, para isso existe uma coisinha chamada DTO, são os Data Transfer Object. Eles servem justamente para fazer isso, tá? Então eu vou criar aqui uma pasta chamada DTO. Vou criar aqui um user DTO.ts. E aqui eu vou fazer a minha classe, né? Aqui eu vou colocar os atributos que eu quero que essa classe tenha, né? No caso, vamos lá. Private
eu quero que ele devolva o UUID desse usuário, tá? Ele vai ser uma string. Quero que ele devolva o nome dele, o name, também vai ser uma string. O e-mail. E as rules. String. É uma lista, no caso, de strings aqui, né? Vamos agora criar um construtor para esse cara. E no construtor dele, o que a gente vai receber? A gente vai receber um user do tipo user. Por que eu tô recebendo esse user? Porque a gente consegue atribuir todos esses valores aqui com esse user, entendeu? Por exemplo, vamos lá, diz.uuid vai ser user.id. E assim eu faço com todos os nossos atributos, tá? Pronto, pessoal, colocamos aqui, tá? Agora toda vez que a gente quiser instanciar um user DTO, eu sei que ele vai pegar apenas os atributos que interessam para a gente, para devolver alguma resposta para o usuário, tá? Um outro método que a gente precisa fazer aqui é o método de converter. Imagina um cenário, por exemplo, esse cenário aqui, onde eu tenho uma lista de usuários e eu preciso converter essa lista de usuários para uma lista de usuários DTO. Então esse método aqui ele vai ser responsável por fazer isso, tá? Então vamos lá, public static converter, converter. O que ele vai receber? Lembra que eu falei que ele vai converter uma lista de user para user DTO? Então ele vai receber exatamente uma lista de users, tá? Beleza? E ele vai retornar uma lista de user DTO. Beleza, pessoal? Primeira verificação que a gente precisa fazer: se os usuários que a gente recebeu, se o tamanho dele é diferente de 0. Porque se for diferente de 0 significa que eu tenho pelo menos um e eu posso fazer essa conversão, tá? Caso não, ele retorna undefined. Beleza? Tranquilo. E agora, pessoal, para fazer essa conversão, com uma linha de código a gente já consegue fazer isso, que é o return. E tem uma função nas listas no JavaScript que se chama map. O que essa função faz, tá? Aqui eu posso passar uma iron function, um callback, e ele vai fazer tudo que ele precisar fazer aqui e vai retornar uma nova lista. Por exemplo, aqui eu estou acessando de uma lista users. Ele vai passar user por user, vai fazer a operação que eu vou programar aqui, e depois que ele fizer essa operação que eu especificar aqui, ele vai retornar essa nova lista. Deu pra ficar claro? Então o que eu quero retornar aqui, new user DTO, passando user item aqui dentro, né? Que vai ser, esse daqui vai ser o item, né? No caso ele vai passar de item por item, então esse daqui é como se fosse o índice, tá? E apenas isso daqui já é suficiente pra gente fazer a nossa conversão, tá, pessoal? Então vamos voltar lá para o nosso user controller, tá? E aqui a gente vai converter, a gente vai utilizar esse método que a gente programou aqui, tá? Que é converter, beleza? Então vamos lá. Vamos colocar esse cara para uma constante, né? Vai ser user.DTO.converter. Deixa eu importar a classe. Pronto, agora ele vai conhecer converter. E agora a gente precisa passar uma lista de users, né? Que a gente consultou aqui. Passamos essa lista de user, ele já retornou os nossos DTOs, né? Que é de fato que a gente vai devolver na requisição. E antes da gente devolver, eu vou logar aqui, né? Quer dizer que deu tudo certo. Então vou logar com info. Vou dizer aqui o método, né? Que foi o _user. Vou descrever aqui uma mensagem. Aqui eu vou fazer, lembra lá no meu contexto de objetos? Eu quero passar pelo menos o primeiro item desse array aqui para cá, porque eu quero ter uma visão geral de quais entidades eu estou trabalhando. Então a gente vai fazer aqui uma verificação. Se eu tiver results, se eu tiver um resultado, né, eu vou colocar aqui o result na posição 0.
Caso não tenha nada, eu vou colocar aqui result, que é a mesma coisa que colocar aqui em undefined. Mas para não ficar em undefined, eu vou colocar result, tá? E agora sim a gente responde para o nosso cliente, né? Que chamou esse método de read. Vamos lá. Return response, tá? Definindo aqui o status. O status da nossa requisição foi 200, tá? Deu tudo certo. E aqui a gente abre uma função chamada JSON, passando o resultado como parâmetro. E aí, se deu tudo errado, né, ele vai retornar uma response. Ponto. Status 400 de bad request, tá? É interessante vocês terem conhecimento sobre status HTTP. Eu vou deixar um link na descrição explicando, tá? E aqui, se deu tudo errado, eu vou retornar um JSON com a mensagem do erro. Opa. Erro.message, beleza? E aqui a gente não pode esquecer de logar a informação, tá? Eu vou copiar aqui esse log só pra gente não perder tempo. E agora aqui eu vou colocar um unsuccessfully. Vou passar aqui só o nosso erro.message no erro, tá? Beleza. Então é isso, pessoal. O primeiro método já foi implementado. Agora eu vou passar por todos esses outros aqui, tá? Pra gente não perder tanto tempo explicando linha por linha. E aí quando eu terminar de implementar eu volto. Beleza, pessoal. Implementei aqui, tá? Todos os métodos do nosso user controller. Eu já vou explicar o que são esses parameters validation, tá? Mas antes disso eu vou tipar aqui fortemente o nosso controller, dizendo que ele vai retornar uma promise, porque o método é assíncrono, uma promise de response, tá? No caso desse tipo aqui, ó. Beleza? Vou colocar isso para todos os nossos métodos dentro de user controller, tá? Pronto, pessoal, coloquei aqui fortemente tipado. E agora a gente eu vou mostrar para vocês o que é esse Parameters Validation Component, tá? Para que serve esse cara, né? Qual foi a minha ideia aqui? Quando eu estou trabalhando com requisições do usuário, a gente precisa ter uma forma de validar se os parâmetros que ele passou naquela requisição são válidos para a gente conseguir trabalhar com o que ele quer, entendeu? Por exemplo, aqui em criar, eu preciso que com que ele crie um novo usuário, eu preciso que ele pelo menos passe um e-mail, um nome, um e-mail e uma senha. Se ele não passar esses 3 atributos, eu não posso deixar essa requisição continuar, tá bom? Então, para isso ser possível, o que eu fiz aqui? Eu fiz um método, tá? Fiz um componente, aonde ele vai fazer o que? Ele vai pegar todos os parâmetros que eu estou interessado que ele receba, e vou colocar aqui, vou relacionar esses dois. No caso, os parâmetros que eu quero que ele coloque obrigatoriamente, e aqui o objeto que ele está passando no corpo da minha requisição, ó, tá vendo? Request.body. Então eu pego aqui o nosso body, passo como primeiro parâmetro, e aqui no segundo parâmetro eu passo os atributos que eu desejo que ele coloque, tá? Obrigatoriamente. Tá bom? Então vamos implementar esse cara. Components. Vou criar aqui um novo. Vou até copiar esse nome aqui pra gente não perder tempo. .ts. Vamos exportar aqui uma classe. Export default. Vamos abrir aqui um objeto. Vou colocar aqui um atributo estático, tá? Vai ser o nosso logger. E agora a gente vai fazer aqui um método, né? Que vai ser estático também. All parameters required. Ou seja, todos os parâmetros são obrigatórios ou requeridos, como você queira chamar, tá? Então o primeiro parâmetro que a gente vai receber aqui vai ser um object, tá? Ou seja, eu vou receber aqui um objeto, e aqui eu vou receber os parâmetros que eu tô dizendo que serão obrigatórios. Vai ser uma lista. Vou aqui abrir o nosso bloco, tá? E aqui ele vai retornar um boolean. Qual é o objetivo desse método aqui, tá?
é ele passar por todos os parâmetros e de parâmetro por parâmetro ele ir perguntando se esse parâmetro existe dentro desse objeto. Se esse parâmetro existir, tudo bem. É a regra que ele quer. Se não existir, aí ele gera um erro. Beleza? Então vamos fazer isso. Vamos colocar aqui, no caso, parameters. Esqueci de colocar o tá. E esse array aqui a gente substitui por os nossos parâmetros, tá? E agora qual é o atributo que a gente está verificando, tá, pessoal? No caso é o object, na posição, no caso, no atributo element. A gente também consegue, pessoal, acessar atributos dessa forma, tá? Em objetos. Vou vir aqui colocar attribute para receber o objeto nesse parâmetro. É a mesma coisa que, por exemplo, eu digitar... Imagina que eu tenho um objeto user e eu digito aqui, ó, e-mail. Ele vai devolver o meu e-mail, entendeu? Se tiver um atributo e-mail dentro desse objeto. Eu espero que isso tenha ficado claro. Beleza, e agora é simples, né? Só a gente verificar se esse cara aqui é um defined ou não. Ou seja, se o atributo foi igual a undefined, aí significa que eu não tenho esse atributo no meu objeto e eu preciso gerar um erro. Como é que eu faço isso? Como é que eu lanço um erro? Throw new erro. E aqui eu vou especificar, vou colocar aqui uma mensagem, tá? Sendo, ó, atributo, o valor do atributo no objeto é indefinido. Aí aqui eu estou evidenciando qual é o atributo que a gente está reclamando, tá? E caso ele passe, saia desse for e passe por tudo, ele retorna só true, tá? Faltou a gente logar aqui também, né? Vamos fazer aqui um log. Ele vai ser aqui um warning. Por que ele vai ser um warning? Porque ele não é um erro gerado da nossa aplicação. A gente não tem um erro para passar. Então a gente sabe que um comportamento errado foi requisitado, só que a gente não tem como dizer que isso daqui é um erro, tá? Então por isso que é o warning. Então tá, a gente está passando aqui no caso o nosso object como contexto. Beleza? E agora é só a gente utilizar esse cara em todos os métodos que a gente precisa, tá? Vou importá-lo aqui. E agora, se ele não atender esses atributos aqui, ele vai gerar um erro que vai ser capturado por esse cat e vai cair aqui, tá bom? Beleza, vamos terminar aqui de explicar o resto desses métodos. Aqui ele vai criar um usuário, né? Se passou por aqui, deu tudo certo, ele tem todos os atributos que a gente precisa que ele tenha. Ele vai criar o nosso usuário, vai instanciar um novo usuário DTO para devolver uma resposta para o usuário, vai logar as informações, inclusive esse successful está errado, vou só arrumar ele aqui, pronto, e aqui ele está devolvendo uma resposta com o status 201, tá? Que é o status de create. Aqui eu estou fazendo o update do name. Ó, aqui tem uma situação legal, por quê? Porque quando a gente for fazer o update do name, a gente recebe parâmetros de dois lugares diferentes, que é nos parâmetros. Eu vou ensinar para vocês onde é que fica esses parâmetros da requisição, e a gente recebe do body. Então, para a gente conseguir juntar isso tudo em um objeto, eu abri um objeto JavaScript aqui e coloquei os dois parâmetros que são requeridos, tá? E aí, se um deles vir como undefined, esse parâmetro aqui no caso é a mesma coisa que fiz, que tá assim, ó, undefined. E aí quando for verificar lá dentro desse método aqui, ele vai entrar naquela condição que a gente falou e ele vai gerar um erro. Vai passar aqui o update do name, no caso o método que a gente programou, né? Vai passar o UUID e vai passar o novo nome que ele quer colocar. Depois ele retorna, ele cria um novo DTO, né? E retorna para o usuário com status 200, dizendo que foi tudo certo. Eu acabei de ver aqui um erro, ó. A gente precisa também retornar aqui no nosso caso der algum problema. Tornar aqui um 400 e aqui o erro .message. Aqui no add rule ele vai fazer aquele mesmo esquema, tá? Que ele fez aqui em cima, que ele recebe parâmetros de dois lugares diferentes. Vai verificar se esses parâmetros eles estão ok, tá?
E aqui, como esse método aqui ele retorna um boolean, ele verifica se o retorno dele foi com sucesso, né? Deu tudo certo. Deixa eu só corrigir isso daqui, que o Wesley está reclamando. Ele vai tentar adicionar. Tá. Se der tudo certo, ele entra aqui nesse if e vai devolver a resposta para o usuário. A mesma coisa acontece aqui no delete rule, tá? É a mesma lógica. Aqui no delete é a mesma coisa, tá? Ele vai verificar se os meus parâmetros estão corretos, está tudo certo. E aí ele vai fazer o delete da nossa operação. Se der tudo certo, ele vem para cá, loga o user ID com a mensagem de sucesso, né? E depois ele dá uma resposta para o usuário dizendo que o usuário foi deletado com sucesso e especificando aqui o UUID. Caso dê problema, cai no catch.